paz, igreja, que a paz de Cristo Jesus esteja convosco, mais uma vez aqui, com a graça do Senhor, podendo chegar até a sua casa para levar a mensagem de Deus, nós refletimos na palavra de Deus. Estamos vivendo esse momento em qual não podemos estar nos reunidos nas casas, mas o Senhor nos capacita e nos dá outros meios para que isso possa acontecer. E por isso, o motivo, nós somos gratos por tudo isso que Ele tem feito conosco, e nos abençoando e abençoando vocês também, para que a palavra de Deus possa chegar até os seus lares. Hoje, mais um culto de sexta-feira, o culto do qual nós fazemos nos lares, e vamos refletir na palavra do Senhor. E para isso nós iremos orar agora. Curve sua cabeça, eleve seu pensamento a Deus e vamos pedir a orientação do Santo Espírito do Senhor. Pai amado, Deus bendito, gratidão, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, em meio a tanta tribulação, em tantas incertezas, Pai Santo, mas a Tua palavra não tem se encalado, Senhor Deus, e a Tua palavra tem encontrado espaço nos lares dos nossos irmãos e também demais pessoas do qual têm assistido, Senhor Deus, essas lives para a alimentação do Seu Santo Espírito, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Eu te rogo, Senhor Deus, as Tuas mais ricas bênçãos em cada lar, Senhor Deus, que assim, neste momento, está se preparando para ouvir a Tua mensagem, Senhor Deus, e também está junto conosco aqui, para que o Teu Evangelho não se cale e para que essa engrenagem, Senhor Deus, que é o Teu Evangelho, esteja sempre cada vez mais forte. Obrigado, Pai Santo, por este privilégio. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja local. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja mundial. E que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor Deus, que tem nos fortalecido, Senhor Deus, com suas intercessões. E cada um, Senhor Deus, no seu lar, nesta noite, possa assim buscar também a orientação do Teu Santo Espírito, para que as nossas vidas possam prosseguir, Senhor Deus, conforme o Teu agrado, conforme o Teu querer para cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Nos abençoe, Senhor Deus. Fale conosco, Senhor Deus, esta noite através do Teu Santo Espírito. Eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome santo e precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Agora, irmão, nós vamos ouvir um cântico. E neste cântico, prepare o Teu Espírito para que nós possamos também, logo após a sequência, receber a boa palavra de Deus. Deus abençoe. Meu coração se alegra quando canta ao Senhor, minha alma se regozija quando louva ao Senhor. Sinto-me uma criança, encho-me de esperança. Tudo isso acontece quando eu canto ao Senhor. O tempo pode fechar, a tempestade chegar, em meio à tribulação, lá estou eu a cantar. Pois quando canto louvores, é como oração, e o Senhor me responde, mudando a situação. Meu coração se alegra quando canta ao Senhor, minha alma se regozija quando louva ao Senhor. Sinto-me uma criança, encho-me de esperança. Tudo isso acontece quando eu canto ao Senhor. Não importa o momento que passando estiver, seja bom ou ruim, não deixe de cantar. Coloco em sua boca
cânticos de vitória e pelos olhos da fé deixa a bênção chegar. O coração se alegra quando canta ao Senhor, minha alma se regozija quando louva ao Senhor. Sinto-me uma criança, encho-me de esperança. Tudo isso acontece quando louvo ao Senhor, quando canto ao Senhor, quando canto ao Senhor. De voltas aqui, irmãos, após esse cântico maravilhoso, no qual enriqueceu o nosso espírito e também alegrou nossos corações. E para isso eu convido os amados a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Nós iremos ler dos versos 1 ao 10. A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 1 a 10. Na palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça, paz a vós outros. Damos sempre graça a Deus por todos os vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Verso 6. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação e com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, e a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois Ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio. E como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Verso 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pai, graça te damos, Senhor Deus, pela liberdade e pelo privilégio de abrir a Tua Palavra e também ler a Tua Palavra, Senhor Deus. Essa leitura, Pai Santo, de tudo que nos faz maravilhas em nosso meio, é um motivo de adoração a Ti, Pai Santo, pois é um privilégio do qual nós temos no nosso país e nós temos, Senhor Deus, de poder estar lendo e meditando e refletindo nas Tuas Escrituras. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio. Que essa palavra, Senhor Deus, possa encontrar guarida em muitos corações nessa noite e que possa nos fortalecer e nos fazer cada vez mais fortes e preparados para prosseguir com o Teu Evangelho. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui Paulo, nós vemos que ele está nos mostrando, querendo nos mostrar essa engrenagem, esse motor que é o Evangelho de Deus. E para isso, depois eu vou desafiar os irmãos a estarem lendo não só Tessalonicenses, mas também Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, que aí os irmãos irão entender melhor de tudo que nós iremos explicar mais aqui. Eu peguei esse texto para que nós fizéssemos, né, essa mensagem, essa reflexão, mas é interessante que os irmãos leiam também as 4 cartas que Paulo deixou ali aos Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, que os irmãos vão entender bem melhor de tudo que está acontecendo, né? E interessante também que quando os irmãos lerem, os irmãos irão perceber que existiu muitos cooperadores
para que o Evangelho se propagasse, para que o Evangelho repercutisse e fosse adiante. Eu vou citar alguns aqui que não está nessa passagem, mas estão nas outras que eu pedi para que os irmãos lessem depois, que está em Filipenses, onde como nós temos Epafrodito, nós temos Aristarco, nós temos Evódia, Síntique e Clemente, que estão em Filipenses. Em Colossenses nós temos Tico, Onésimo e também Epáfras. E aqui, quando logo nós começamos, nós vemos que já tem Silvano e Timóteo. Então nós vemos que são diversos colaboradores, que assim, no auxílio a Paulo, para que o Evangelho chegasse, né, até as demais cidades. Então nós vemos que o nosso Evangelho, o Evangelho que Paulo propagou e divulgou, ele é uma engrenagem, né, onde tem o seu encaixe perfeito e de cada cooperador. Então nós vemos que aqui a Igreja de Cristo é uma igreja em movimento. Em meio a tanta tribulação que nós estamos vivendo, a Igreja de Cristo ela não parou e ela não vai parar. E Paulo também nos mostra aqui que mesmo se calasse ele, o Evangelho continuasse. Mesmo se calar-se a mim hoje, o Evangelho irá continuar. Se calar você e calar qualquer outro irmão, qualquer outro pregador, qualquer outro irmão que leve a palavra de Deus, mesmo se ele vier a ser calado, o Evangelho não vai parar. Ele vai estar sempre em movimento, né? A igreja em movimento, que eu sempre costumo dizer, a igreja em movimento de Cristo. Então nós vemos que Paulo aqui nos mostra este movimento, essas engrenagens que é um encaixe perfeito, né? Uma com outra ali. Os dentes encaixando e fazendo esse motor girar, que é o Evangelho de Cristo. Então nós vemos logo nesse primeiro versículo aqui, quando ele fala Paulo, Silvano e Timóteo, ele menciona aqui alguns cooperadores, mas nas outras cartas eles mencionam também esses que eu falei aqui, que estão em Filipenses, estão em Colossenses. Então são pessoas que ajudaram Paulo, são pessoas que são dentes de cada engrenagem. Além desses, também os demais que ouviram o Evangelho de Cristo. Então nós vemos que esse motor, só no primeiro versículo aqui nós vemos o quão é movimento, né, o Evangelho não para, ele está sempre em movimento e este que nunca vai parar até nós sabemos onde chegará o nosso ápice final, né? Interessante que no segundo verso diz assim, damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações sem cessar. Interessante que nas outras cartas, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Paulo sempre também fala, orando a vocês, para vocês, sem cessar, intercedendo por vocês. Nós estamos vendo o estudo do pastor Wagner falando ali sobre Neemias, do tempo que Neemias, quando recebeu aquela notícia triste de como estavam os seus patrícios lá na cidade, em Jerusalém, e foram 4 meses de intercessão, jejum e oração. Olha só como essa engrenagem ela é perfeita. Daquele tempo, tempos atrás, desde aquela intercessão de Neemias, chegou até Paulo, e Paulo fazendo a mesma coisa, intercedendo e orando sempre pelos irmãos de Filipe, os irmãos de Colossos, e os irmãos também de Tessalônica. E também é o nosso dever estar sempre intercedendo por cada um de vocês, por cada um dos irmãos que estão preocupadíssimos com tudo isso que está acontecendo, temerosos. Esse é o nosso dever na intercessão, esse é o nosso dever na oração, assim como Paulo fazia no passado. Estamos mostrando, é o que nós também temos que fazer nos dias de hoje, estar intercedendo para os nossos irmãos, pois no futuro nós teremos novos pregadores, nós teremos novos evangelistas, nós teremos a igreja fortalecida de Cristo, a engrenagem continuando, a engrenagem sempre em movimento, esse motor que é o Evangelho que nunca vai parar até o nosso ápice final. O verso 3 diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, a operosidade, outras traduções diz ao trabalho, né, da vossa fé, a abnegação, seria a renúncia, né, a sua renúncia, do vosso amor e a firmeza da vossa esperança, a sua esperança e também a sua coragem no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ali já recordando dos irmãos que renunciaram, os irmãos que trabalham, né, por amor da obra, os irmãos que renunciaram suas vidas para continuar esse Evangelho. Caso de muitos irmãos que também renunciaram muitas coisas para que o Evangelho chegasse até as suas casas, para que o Evangelho chegasse a lugares longínquos, onde nós nunca imaginávamos que está chegando, até nos dias de hoje, através das nossas lives também. Então nós vemos quando Paulo fala aqui, recordando-vos diante do nosso Deus, recordando deles, vendo os esforços dele no trabalho e também na renúncia de cada um em Senhor Jesus Cristo. Isso também serve para nossas vidas no dia de hoje. Quando nós vemos muitos irmãos que renunciam, muitos irmãos que estão trabalhando firme para que o Evangelho não cesse, para que o Evangelho continue
E essa máquina motriz está sempre em movimento e fortalecendo não só a nossa igreja local, mas a igreja no geral, a igreja de Cristo no mundo. Então nós vemos aqui Paulo falando de recordando-nos, né, o que nós também nos arremetemos a recordar-nos de irmãos que estavam fazendo isso, irmãos que fazem isso, que renunciam, que trabalham, está sempre na esperança e na coragem do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, aqui o verso 4. Nós vemos eles aqui, via nos irmãos, que ele reconhecia nos irmãos a eleição de cada um, de tudo que eles fizeram, de tudo que eles estão fazendo, a sua renúncia, o seu trabalho. Então, a partir do momento que eles olhavam para aqueles irmãos de Tessalônica, eles reconheciam a eleição de cada um. É o que nós temos que fazer também no dia de hoje. Quando olharmos para os irmãos, reconhecer a eleição, que eles foram eleitos, para que eles estão aptos para fazer a obra do Senhor, está sempre em movimento, sempre ali, indo e falando do amor de Cristo. O verso 5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas em sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso primeiro entre vós por amor de vós. Olha que interessante, quando ele falou aqui aos Tessalônicos, ele não falou que eles foram numa simples palestra ou num determinado momento e sentaram e ouviram e foram embora. Não, não só a palavra, mas sobretudo em poder, que é o poder da palavra. Eles ali ouviram, eles absorveram, eles entenderam, tanto que Paulo fala ali no verso 3 do reconhecimento do trabalho deles. Então, não foi uma simples palavra que foi pronunciada, foi o poder da palavra, o poder do Espírito Santo. Então, é o que nós também fazemos. Você não vai só numa igreja ficar sentado e ouvindo, não, você está recebendo poder. Você está recebendo poder para que o seu trabalho não seja em vão, que o seu trabalho seja reconhecido. Então nós não recebemos apenas palavra, nós recebemos o poder da palavra, né, que nos faz cada vez mais forte para que nós possamos continuar, né, nessa trajetória e fazendo essa engrenagem cada vez mais forte, né, mais robusta, encontrando cada vez mais dentes para fazer essa engrenagem mais forte, né, e o motor sempre está em movimento. Muito interessante. E no 6 diz assim: com efeito vos tornaste imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido palavra, posto em que em meio muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Paulo aqui sabia que aqueles irmãos, eles foram imitadores deles, tornaram-se imitadores de Paulo e também de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio passando por momentos que nós vamos ver logo mais sequência, que eram pessoas que tinham ídolos, né? Tinham muitas pessoas idólatras, e a partir do momento que algumas desses irmãos aceitaram Jesus Cristo, muitos tiveram suas famílias que os deixaram de lado, não quiseram mais saber deles, com problemas financeiros e tudo isso que ia acontecendo, mas Paulo via a alegria do Espírito Santo agindo na vida deles, mesmo em meio, quando ele fala assim, mesmo em meio à tribulação, com alegria no Espírito, mesmo em meio à tribulação, a problemas, mas com alegria no Espírito, sempre fazendo a engrenagem do Senhor, a engrenagem do Evangelho continuar, está em movimento, fazendo esse motor sempre em movimento para que ele não pare e sempre continue. No verso 7 diz assim: de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia. Olha que interessante, modelos para os crentes. Então eles tinham os crentes e eles também eram modelos para aqueles crentes. De todo o trabalho que eles estavam fazendo, os crentes olhavam para eles e falavam assim: uau, que bacana isso que eles estão fazendo. Eles estão com muitas dificuldades, mas mesmo assim estão com alegria no Espírito Santo. É o que nós temos que fazer no dia de hoje. Em meio à tribulação e em meio à dificuldade, que o mundo, ou até os próprios irmãos também, olhem para nós, porque a igreja de Cristo ela não pode parar. Ela tem que estar em movimento. Então essa engrenagem que está sempre funcionando. Então aqueles, quando eles falam modelo, é que eles incorporaram assim mesmo o Evangelho de Cristo e mostraram para os outros que, mesmo em dificuldades, eles continuaram falando de Cristo e mesmo todas as tribulações, eles não pararam. É o que nós temos que fazer também nos dias de hoje. Mesmo toda a tribulação, nós temos que continuar a fazer essa engrenagem rodar cada vez mais. Verso 8 diz assim: porque vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, e tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que maravilha nesse verso 8,
quando Paulo aqui diz que repercutiu a palavra do Senhor, não só em Macedônia e em Acaia, mas por toda a parte foi divulgado, sem eles terem que acrescentar nada. Então eles absorveram realmente, eles entenderam aquele trabalho, como diz no verso 13, eles entenderam ali a operosidade da fé, né, a renúncia. Então Paulo falou assim, chega um ponto que nós não precisamos acrescentar mais nada para vocês, vocês entenderam, e vocês, a palavra está repercutindo através da vida de vocês. Então nós vemos que nos dias de hoje também a palavra do Senhor está repercutindo através da Igreja Batista Bíblica de Guarulhos, de toda a igreja que hoje tem usado esse meio de comunicação para que o Evangelho chegasse ao seu lar e aos demais lares. Hoje, no caso, nós estaríamos reunidos num único lar, na casa de um irmão, com alguns irmãos reunidos, né, e ali lendo a palavra, orando e intercedendo. Olha só que maravilha nos dias de hoje, para que nós entendamos um pouco, né, o trabalho de Deus na nossa vida e na igreja dele. Hoje, este vídeo, esta live pode estar chegando em muito mais lares, não apenas em um, né, de irmãos que nos abençoem abrindo a porta dos seus lares, mas hoje está chegando em vários lares, está sendo repercutida, está sendo anunciada, e sem, como Paulo disse, sem acrescentar nada, coisa alguma, nós estamos mostrando a palavra de Deus. Então nós vemos essa repercussão, nós estamos vendo essa divulgação do Evangelho de Deus. O verso 9 diz assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, no vosso meio, como deixando os ídolos e vos converteis a Deus para servirdes ao Deus verdadeiro. Então nós vemos aqui que no tocante ali, quando eles falam no tocante deles, Paulo, Silvano e Timóteo, proclamam a repercussão que teve o ingresso deles no meio, né, dos Tessalonicenses. Essa repercussão, onde muitos, como fala a mesma palavra, deixando os seus ídolos, deixando da idolatria, deixando as suas coisas velhas e sim buscando o que é novo, que é o Evangelho, fazendo a engrenagem cada vez mais forte, cada vez mais robusta e esse motor sempre em movimento. Então nós vemos aqui que Paulo diz que, mesmo no tocante, proclama a repercussão. Então nós vemos o Evangelho de Deus repercutindo, nós vemos o Evangelho de Deus repercutindo no dia de hoje. É interessante, irmãos, que se vocês pararem para analisar e também a conversa que vocês têm, em particular com outras pessoas, não só do nosso meio cristão, as pessoas elas estão olhando não só para a cura desse vírus, mas elas também estão olhando para como a igreja está reagindo a todo esse momento. Como a igreja está se fazendo, se renovando. Hoje nós estamos nos renovando, hoje nós estamos levando até vocês a palavra de Deus. Nós vemos muitos irmãos que assim começaram a nos ajudar na parte de vídeo, que ninguém tenha muita experiência, mas mesmo assim nós estamos ali fazendo com que isso chegue até você, fazendo com que o Evangelho não cesse. Então o mundo também está olhando hoje para a igreja de Cristo e fala assim, como eles estão se virando, como eles vão fazer. Porque muitas das vezes muitas pessoas com visões errôneas, achando que todas as igrejas são iguais às que estão nas grandes mídias, que só precisa daquele momento onde os templos estão lotados. Não, nós sabemos que a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus ela é única em qualquer lugar onde que eu possa estar falando ou fazendo uma live e enviando isso, né? Então a igreja de Cristo, a engrenagem de Cristo trabalhando através de irmãos abençoados que tem nos auxiliado em tudo isso. Então nós vemos aqui que essa repercussão está sendo benéfica. Apesar de em meio a tanta tribulação, ela está sendo benéfica porque está atingindo muitos lares nos dias de hoje, está abençoando muitas vidas no dia de hoje, não só na minha vida, como na vida também do pastor e os demais irmãos que assim se predispõem a estar trazendo as mensagens, as reflexões de Deus, buscando entender a palavra de Deus para todo este momento do dia de hoje, do que o mundo vive, nós estamos tentando levar até vocês. O verso 10 eu vou deixar para a gente concluir a nossa mensagem de hoje, mas eu quero aproveitar essa mensagem e de tudo que aconteceu, de tudo que Paulo nos exorta aqui, fazendo essa engrenagem, lembrar de um evento muito abençoado que teve na segunda-feira, que foi a live dos nossos irmãos do Conjunto Manancial. E quando eu estava lendo essa mensagem e refletindo sobre ela, isso me veio toda a mente, porque eu participei ali junto com os irmãos, tive o privilégio de participar junto com os irmãos, e vi tudo o que aconteceu, né,
de muitos irmãos interagindo. E só para os irmãos terem uma ideia de tudo o que aconteceu, os irmãos que acompanharam também, eu volto aqui para o verso 3 que diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus Pai a operosidade da vossa fé. Recordando. Teve muitos irmãos ali que no momento da sua fala, eles recordavam de irmãos que participaram, que foram integrantes do Conjunto Manancial, do trabalho que tiveram no Conjunto Manancial, de irmãos que se pronunciaram, que falaram: eu ajudei a construir o nome, nós discutimos. Então nós vemos que aquilo que aconteceu na segunda-feira é exatamente também o que está falando a palavra de Deus aqui, recordando os irmãos ali, recordando dos amados irmãos que também participaram daquele momento. E eu quero ir especialmente aqui no verso 6, que bem no parte que diz assim: tendo recebido a palavra de Deus, posto em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Olha que interessante, no momento que nós estávamos lá, nós vimos todos aqueles homens ali que são integrantes do grupo, do Conjunto Manancial, cantando e louvando a Deus com alegria do Espírito Santo. Sabendo que aqueles irmãos, cada um deles, a partir do momento em que saíram da porta da igreja e foram cada um para os seus lares, cada irmão daquele tem o seu problema, tem a sua dificuldade, está passando por alguma tribulação. Nós não sabemos, às vezes muitos estão no seu particular, mas no momento que nós estávamos ali fazendo aquele culto de ação de graça, nós vemos a alegria do Espírito Santo, só para que nós possamos entender um pouco mais como que é essa em meio à tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. E também irmãos que interagiram conosco no momento em que viu louvores, diziam que esse louvor alegra muito a vida delas, um louvor que eles que gostam muito, mas logo na sequência já mandaram mensagem falando que tinha familiares seus no hospital. Então nós vemos aqui que em meio à tribulação, esses irmãos também estavam com a alegria do Espírito Santo. E achei muito interessante trazer até os irmãos também na noite de hoje, para que os irmãos entendessem como que seria essa em meio à tribulação e com a alegria do Espírito Santo. É mais ou menos esse relato que eu estou dando para os irmãos, do qual eu presenciei, do qual eu ouvi, do qual eu acompanhei também os irmãos ali que interagiram no momento de louvores, felizes, agradecidos, enchendo o seu espírito de alegria, mas em mesmo tempo também pedindo oração para o ente querido, porque estava com problemas, e muitos irmãos em tribulação. E recordando também de irmãos que estavam fora do país, que estão fora do país, irmãos que trabalharam na obra, nós lembrando, deles, muito bonito eles lembrando deles, do que eles faziam, do trabalho de cada um na igreja. Então, irmãos, esse texto aqui foi muito, muito gratificante, do qual o Espírito Santo assim me deu a iluminação para trabalhar em cima deles e também conseguir trazer tudo que aconteceu ali naquela live na segunda-feira, o Conjunto Manancial, e de tudo isso que Paulo falou, e o que nós vivemos, e o que nós iremos viver. Então nós temos que fazer o que? Fortalecer cada vez mais essa engrenagem que é o Evangelho de Cristo, ajudando um ao outro, lembrando um do outro, e está sempre intercedendo um pelo outro. E eu quero concluir no verso 10, que é o ápice da nossa vida cristã, e também é aqui dos irmãos que estão sendo relatados nessas cartas, que diz assim no verso 10: para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Nós vemos que todo o ápice, toda essa engrenagem, onde ela vai finalizar, é quando nós vermos o Filho de Deus retornando aos céus. E onde Jesus irá nos livrar da ira vindoura. Porque o que nós estamos vivendo hoje não é nada do que irão viver aquele que não aceitar Cristo. Então, irmão, que você possa ser um dente que encaixe perfeito a engrenagem de Deus, que não esteja quebrado ali para ficar, mas que nós possamos estar sempre na operosidade, no trabalho, na fé e na nossa esperança, que é a nossa coragem, que nós possamos estar sempre fazendo o Evangelho, essa força que faz com que o Evangelho de Cristo se propague. Hoje, nesses meios das redes sociais, mas quando nós tivermos a oportunidade de podermos estarmos indo às ruas para falar do amor de Cristo, que assim nós possamos fazer, que assim nós possamos nos fortalecer, como Paulo sempre falando, mesmo se calar Gerson ou qualquer outro irmão que seja, o Evangelho de Cristo não vai parar, porque nós temos que preparar pessoas para que eles possam estar cada vez mais aptos
ao Evangelho de Cristo. É isso aí, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que essa palavra possa ter falado ao seu coração, assim como falou o meu também, de tudo que nós estamos vivendo e tudo que nós estamos vendo e tudo que nós estamos vendo como Deus tem preparado. Como eu falei, na noite de hoje hoje estaríamos na casa de um único irmão com mais irmãos reunidos, o Conjunto Manancial também, naquela live. Eles estavam sempre conosco, mas na segunda-feira eles entraram em muitos lares. Uma única live, em um único dia, muitos lares receberam ali a palavra de Deus cantada e muitos tiveram alegria no Espírito, vendo aqueles irmãos ali engrandecendo o nosso Deus através das suas vidas, meio a tantos problemas, a tanta tribulação. Mas é isso, a força motriz, a nossa engrenagem é o Evangelho de Deus trabalhando. Deus abençoe. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por mais essa noite e por mais esta palavra enriquecedora, não só para a minha vida, mas como para a sua também. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor falou nos nossos corações, Pai Santo. Faça-nos, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, integrantes, Senhor Deus, nesta engrenagem, para propagar o Teu Evangelho, Senhor Deus, que ele possa repercutir, como diz a Tua palavra, para que ele possa chegar em demais lares, Senhor Deus, e encontrar pessoas do qual ainda não Te conhecem, do qual possa entender, Senhor Deus, Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Entender, Senhor Deus, que este Evangelho maravilhoso, e buscando, Senhor Deus, o nosso grande ápice, que é a vinda do Teu Filho amado Jesus Cristo, resgatar a Tua igreja, como diz a Tua palavra, para nos livrar da ira vindoura de Deus. Que essas pessoas, Pai Santo, que ainda não Te conhecem, possam entender, Senhor Deus, que dias piores virão, mas nós temos a alegria, nós temos a esperança que está em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, obrigado, Senhor Deus, por esta transmissão, que possa chegar em lares, Senhor Deus, do qual ainda existem dúvida da salvação, mas que possam entregar suas vidas a Jesus Cristo e possa fazer parte, Senhor Deus, dessa engrenagem que é o Evangelho de Cristo, que está sempre em movimento e que nunca vai se calar. Enquanto tivermos fôlego, Pai Santo, enquanto prepararmos pessoas para falar do Teu amor, essa engrenagem nunca irá parar, Senhor Deus, até a sua volta. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem feito. Obrigado pela minha vida, pela vida da Tua igreja, pois eu oro assim, agradecido, no nome santo e precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, e que o Espírito Santo de Deus possa estar confortando os nossos corações. Amém. Deus abençoe.